Amigo produtor rural, em especial você que é pecuarista ou agricultor e tem um pouco de pecuária também. Esse episódio é especial para você, porque hoje nós vamos falar de criação de gado aqui em nossa região. Vamos conversar com especialistas e entrar um pouco mais a fundo nesse assunto que é muito interessante e que eu também pratico. Aqui em nossa região predomina a cafeicultura e a agricultura com cereais ou cana. E muitas vezes aquelas áreas que não servem nem para café, nem para cana, nem para cereais, muitas vezes é utilizada para criação de gado. Só que nosso produtor, a nossa cultura, nem sempre sabe que esse manejo, esse pasto, precisa de um manejo. E esse manejo hoje evoluiu muito. A criação de gado evoluiu muito e nós vamos falar um pouco sobre essa evolução, o que o produtor, o agropecuarista tem à disposição. Para isso, eu convidei 3 amigos para aqui, para esse Papo de Compadre. Eu convidei o Alexandre, que é meu irmão, convidei o Giovanni, que é da AgroCP, grande parceira, e o Sérgio, que é da Cochupé. Antes de apresentá-lo e a gente começar a conversar, eu quero falar um pouco mais para vocês o que acontece com a gente, Giovanni. Aqui, muitos produtores têm um gadinho. Ele está ocupando uma parte da fazenda, muitas vezes é a pior parte da fazenda, um morro que ele não quis plantar nada, ou um fundo que gia, alguma coisa assim. E muitas vezes esse pastinho, ele não recebe nada. Antigamente ainda roçava, né? Com a escassez de mão de obra, nem isso acontece. E é o que a gente vê muito por aí. A ideia desse podcast, ela surge com uma conversa minha com o Mário Ferraz, lá da Cochupé. Nós precisamos falar um pouco sobre a oportunidade que o produtor tem, principalmente o cafeicultor, de buscar diversificação. E muitas vezes a diversificação não é só... ele já tem aquele gado, ele já tem aquele pasto, mas ele não está sabendo fazer as coisas que precisa para aumentar a lucratividade e a rentabilidade. Ele não está tratando aquilo como uma atividade com fim lucrativo e ter o melhor resultado. Então, eu convido vocês para a gente falar um pouquinho nisso. Eu queria falar um pouquinho dessa evolução que vem acontecendo na pecuária. Aqui, na Fazenda Paraíso, esse ano, eu me atentei a isso. E o que eu fiz? Chamei o Giovanni que é especialista em pastagem. Falei, Giovanni, vem me ajudar. O Giovanni pegou a análise de solo e entrou em todos os detalhes, como que a gente faria aquela recuperação. E nós colocamos isso tudo no episódio. E esse episódio também está disponível para você que quer seguir ouvindo mais sobre esse assunto. Vai lá, veja esse episódio. Esse episódio teve também a parceria, o apoio da Cochupé e está muito interessante, todo o passo a passo que nós fizemos. O Alexandre é médico veterinário, ele é mestrado também na criação de gado e está fazendo doutorado. O Alexandre, meu irmão, o gado aqui é tudo ele que cuida, então o Alexandre vai falar um pouco sobre essa parte aí de gado. E o Sérgio, para nós uma grande satisfação, que vem falar da Cochupé também, como que ela contribui para o produtor, né? Muitos não tem, acham que é só café, mas na verdade a Cochupé hoje abrange cereais, abrange gado, enfim. O Sérgio também, que é veterinário, muito experiente, formado na UFLA, e é hoje o responsável por essa parte da Cochupé. Vamos conversar, pessoal? Pecuária é uma opção para o produtor da nossa região? Pecuária hoje é uma opção. E já vai um recado para você, pecuarista, e por que não dizer agricultor de pasto. Antes de ser um pecuarista, eu acho que todo pecuarista precisa ter essa certeza e essa convicção que precisamos tratar a pastagem como cultura.
que a pastagem na propriedade ela é tão importante quanto o café, quanto a soja, quanto o milho, depende de todos os tratos culturais, como você mesmo disse, né, Gui? Nem roçada a gente não faz mais e hoje nem podemos fazer mais, temos tecnologias tão importantes aí que vão contribuir para essa produção. Então, mais avançada, né? Mais avançadas, né, mais eficientes, né, que vão nos dar também uma produtividade por ar, uma produtividade por hectare, assim como as outras culturas também. Então, precisamos entender que essa evolução passa também pela pastagem, ou seja, passa pela base de uma construção de uma lavoura de pasto. Entendi. Não adianta só ter um gado bom, ele tem que fazer comida para esse gado. Exatamente. Aquele experimento que você fez aqui em casa, que está no vídeo que nós gravamos, aumentou 5 vezes a capacidade, é uma coisa, assim, chamou muita atenção, né? E você tem visto isso em outros lugares também, Giovanni? Nós temos visto isso em outros lugares, principalmente aqui na nossa região, né? Isso acontece periodicamente, né, nas fazendas onde a gente atua, ou seja, principalmente nas fazendas onde o agricultor de pasto, o pecuarista, se atenta para isso. Ou, né, procura desenvolver também essa cultura. E isso é muito importante dizer porque nós vivemos numa região de terra muito cara, de terra muito valorizada. Então o crescimento horizontal, ou seja, a gente comprar a propriedade do lado, né, Alexandre, que era muito comum no passado, não, meu pasto não está dando, quero aumentar meu gado, eu compro mais um pedaço de área. Hoje isso não existe mais, né? Isso aí. Preço inflacionado, valores, né, altíssimos de terra. Então, como que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer um crescimento vertical. A gente tem que colocar 1, 2, 3, 4, 5 fazendas dentro da mesma, ou 5 áreas de pastagem dentro da mesma, que foi o que aconteceu aqui. Uma propriedade tradicional, né, de cafeicultura, mas que levantou a possibilidade da gente construir, né, essa fertilidade, construir essa produtividade, né, de massa, vamos dizer assim, da forragem disponível, e é possível. Basta que o produtor dê a oportunidade. Isso aí, é isso aí, Alexandre. A região nossa tem essa aptidão para essa diversificação? Sim, a gente tem que definir principalmente a opção de pecuária, né? A pecuária leiteira tem algumas limitações, né, na questão de qualidade de leite, que tem que ser assim, né, um produto para consumo. Tem uma limitação também de investimentos em custo, então é outra alternativa. Mas a pecuária de corte acaba sendo uma ótima opção, principalmente a pecuária de cria, né, trabalhar com a venda de bezerro, né, porque esse modelo tem que ser eficiente, né? E a forma que eu consigo, numa pequena área, ter uma produtividade maior, seria na pecuária de cria, que eu vendo um bezerro com ágio, né? Que seria o valor da arroba do boi, mais um ágio de 20%, 30% em cima da arroba, né? Então eu consigo agregar valor nessa área pequena que eu tenho para trabalhar, diferente da pecuária extensiva no Pará, no Maranhão, enfim, regiões de pecuária extensiva de terra barata. Aqui a nossa terra é cara, fica cara para o boi ficar em cima dela, tá? Então a engorda fica um pouco limitada. A recria, eu tenho outra limitação, que seria a capacidade comercial de comprar um bezerro barato e depois vender ele na arroba. Então aí não é qualquer um que tem essa habilidade, e às vezes o cafeicultor nem tem esse foco, mas a pecuária de cria acaba sendo uma alternativa extremamente interessante, porque se for bem manejada, um controle reprodutivo adequado do rebanho, né, você ter o rebanho na mão, você ter uma outra receita numa época estratégica, né? Quando a gente trabalha com estação de monta, eu tenho a desmama dos bezerros no mês de abril, maio, né? E é uma época estratégica, na entrada da safra, o produtor está capitalizado com uma outra fonte, que auxilia aí nas despesas nesse primeiro momento, né? Consegue respirar e chegar na poeta. Isso, exatamente. Não precisa colher café correndo para vender barato, né, no caso, para fazer receita. Ele tem uma outra fonte de receita que auxilia aí nesse momento. Muito bom. E aí, Sérgio? A nossa região tem opção da pecuária como alternativa para a diversificação? Claro. E, como dito, né, uma forma de ter liquidez, né? Nosso desafio é explorar ao máximo essa capacidade produtiva, né? Seja nas nossas áreas de produção, seja através dos nossos índices reprodutivos, que isso tudo vai impactar no que vai sobrar no final do processo aí. É isso aí. E você vê que tem realmente um espaço para crescimento, é isso? Bastante.
bastante. Como dito, nós estamos falando de áreas de cereais, nós temos até a opção de explorar algumas culturas de inverno, algumas culturas de cobertura. Então, tem várias estruturas ainda que nós temos a explorar e expandir essa pecuária de corte aqui na nossa região. É isso aí. Ô Giovanni, o que nós fizemos aqui? É interessante a gente dar uma relembradinha bem curtinho, que o pessoal vai assistir no episódio, mas aí nós fizemos aqui um manejo de fertilidade e um manejo de controle de erva daninha. Fala um pouquinho disso aí, bem resumido, que quem interessou no assunto vai assistir completinho lá no nosso episódio. Mas fala um pouquinho do que nós fizemos aqui na Fazenda Paraíso, em Cabo Verde. Bem, como nós falamos que pastagem é uma cultura igual às outras, o primeiro passo é a análise de solo, né? Igual foi feito aqui. Aqui teve uma particularidade que nós vimos que as terras estavam bem corrigidas. A partir daí, foi feito controle de erva daninha, né? Juntamente com nutrição de planta, né? Que é diferente de fertilidade de solo, né? Ou seja, um adubo foliar para a planta. Juntamente com isso, na época, a gente tinha uma infestação de cigarrinha. Aproveitando o mesmo operacional, nós colocamos já o inseticida junto com o herbicida e a nutrição foliar e fizemos operacional só. Isso já impacta na redução de custos, né? A gente aproveitando o mesmo operacional. Em seguida, entramos com a fertilidade de solo, ou seja, com o adubo do solo, né? Isso proporcionou, né, um aumento da produtividade, né? Uma melhora da qualidade também bromatológica, que isso é muito importante. Como o Alexandre falou aqui, produzir um bezerro de melhor qualidade, isso o pasto também pode ajudar demais. Porque como que essa ferramenta, essa colhedora nossa de capim, que nós consideramos como boca de boi, como que nós vamos aproveitar esses dados, assim como nas outras colhedoras aí de café, de cereais muito modernas, né? Na fase de cria, que é uma opção muito boa para nossa região, o que é o nosso indicador? Peso do bezerro no desmame, né? Que a pastagem também vai contribuir para ter um bezerro mais pesado no desmame, uma vaca que vai desmamar ou vai estar no score corporal melhor, né, na hora de fazer a fase reprodutiva, né? Então, e tudo isso nós chegamos nesse com adubação de solo, nutrição de plantas, controle de erva daninha e controle de pragas e doenças que nós precisamos de estar muito atentos. É muito importante a gente falar que tudo isso foi feito, o inseticida, o herbicida, o adubo foliar, tudo numa única aplicação via drone, né? Então, o Rafael, que é um prestador de serviço que eu tenho aqui em Cabo Verde, fez a aplicação, né? E antes de tocar o que a gente faz com o nosso rebanho, Xane, eu queria, Giovanni, você me chamou a atenção logo de cara, Gui, o pasto tem que estar repartido, nós tratamos de um, o gado fica no outro, e agora nós invertemos, né? Nós acabamos de tratar de lá, agora trouxe o gado porque foi tratado. Fala um pouquinho disso. A gente investir em adubação, com nutrição foliar, né, controle de erva daninha, de praga e por aí vai, sem ter um bom manejo, a gente não vai conseguir colher o resultado disso que nós fizemos. Então a divisão de pastagem não são micro piquetes, mas a divisão onde a gente consegue aumentar a eficiência de colheita, isso é importantíssimo. Descansar um pouco. Descansar um pouco o pasto. Porque nós sabemos que a forrageira ela tem um ciclo. Ela precisa de um espaço para ela rebrotar e tudo mais. Então é imprescindível. Manejo bem feito e divisão das pastagens é uma cartilha também na condição. Ô Giovanni, mas deixa uma dica para esse produtor, esse agricultor. Ele precisa de pelo menos dar quanto tempo para uma braquiária normal para responder esses tratos? Tem assim uma data, pelo menos 10 dias, 15 dias, 20 dias? Tem alguma regra? Existe assim um parâmetro em torno de 28 dias pensando em braquiária, né? Que é o capim mais comum na nossa região, vamos dizer assim, apesar de estar muito diversificado, e nós devemos diversificar a qualidade e o tipo, a família das forrageiras dentro da propriedade, né? Para não ficar sazonal, né? Alguma produtividade, sementeio, às vezes ataque de pragas. Então é muito bom a gente falar isso para o produtor, porque nós precisamos diversificar a qualidade e tipos das nossas forrageiras dentro da fazenda. Existe, voltando à braquiária, em torno de 28 dias, mas vamos trabalhar muito, Gui, com cronologia não. Entendi. Um dia do relógio, hora e quantos dias. Nós temos que começar a observar muito a condição da planta. Tá bom. Porque a planta ela fala conosco, né? E a altura de entrada, a altura de saída, a condição da planta, a época do ano, essa época sementeia mais rápido, essa época cresce mais. Por exemplo, na época das águas, se a gente tiver chuva e sol, ótimo, a forrageira vai desenvolver muito. Mas às vezes a gente passa uma semana com chuva e dia nublado. A gente sabe que a gramínea em dias nublados ela desenvolve mais lento. Então vai mais disso que nós falamos, do manejo da propriedade.
A gente tá todo mundo, né? No caso aqui, isso é muito importante, porque é multidisciplinar nosso assunto aqui. Nós precisamos estar muito interagido. Tanto a equipe do manejo de área, eles entender, calibrar os olhos mesmo, saber por que vai tirar dali, por que vai para outro lugar. Às vezes, num pastejo rotacionado, né, existe sempre uns números do pasto. Ah, não, eu tô nesse pasto aqui, eu vou pro próximo de divisa. Às vezes não é o da divisa que a gente tem que ir, a gente tem que ir pro último, por causa da altura de corte, a altura de entrada, a altura de saída, e isso é muito importante. E nós precisamos cada dia mais agricultor de pasto, a começar a manejar muito bem essa cultura, que é a pastagem, como nós manejamos as outras culturas. Nós não colhemos café verde, Isso aí. e nem deixamos café cair tudo de seco no chão. Então a pastagem também é isso, ela tem É a um ponto ideal de colher. Perfeito. E você falou que você conversa com os capim, então eles já falam que eu sou meio doido, que eu falo que eu converso com pé de café, então você segue comigo nessa aí, Giovanni. É isso mesmo. Ô Giovanni, antes da gente falar um pouquinho mais, eu queria que depois você focasse um pouquinho a questão de adubar pasto, que para nós aqui ainda tem um grande paradigma. Eu vou perguntar para o Xande o que é o manejo que você faz aqui, como que você conduz aqui. Conta um pouquinho para o produtor, para o pecuarista, como que você conduz esse rebanho aqui da Fazenda Paraíso? O importante aí é a gente tentar ter o controle do rebanho na mão, aproveitando as oportunidades que a gente tem disponível, né? Sem altos investimentos, né? Então a gente trabalha dentro de uma estação reprodutiva, né? Aproveitando o período de chuvas, que seria de outubro em diante, intensificando a reprodução desses animais, para ter um maior número de vacas gestantes no início da estação reprodutiva, que vai me fornecer um bezerro mais pesado lá no final, que a gente chama de bezerro do cedo. E se eu deixar naturalmente o touro com as vacas 365 dias no ano, eu vou ter lotes picados de bezerro. Como a propriedade geralmente é pequena, eu vou vender 2, 3 bezerros por mês, inviabilizo o negócio, né? Então eu tento concentrar todo mundo, tá? E intensifico isso. Como que eu intensifico isso? Eu organizo uma estação reprodutiva, né? Então, no primeiro serviço de todas as vacas, a gente faz uma IATF, inseminação artificial em tempo fixo, né? É uma tecnologia, né? Uma biotecnologia que eu proporciono para o animal uma atividade reprodutiva através do acompanhamento de fármacos, tá? Então eu consigo trabalhar esse ciclo reprodutivo de uma forma mais homogênea, né? Então todas as vacas são inseminadas no mesmo dia. Entendi. Certo? É lógico que eu não vou conseguir emprenhar todo mundo no mesmo dia, mas é como se tivesse cerca de 30%, 40%, 50% das minhas vacas emprenhando no mesmo dia. Consequentemente, com a diferença máxima de uma semana, vai estar todo mundo parindo. Então fica uma coisa mais organizada, tá? E outra coisa importante é a gente trabalhar com repasse de touro, tá? Entendi. Muitas das vezes a gente é questionado pelo produtor, não, mas isso me custa, né? Hoje, para ter uma noção, uma IATF fica em torno de R$100 por vaca, com serviço veterinário, com SEMI, com medicamentos, tá? Só que ele vai vender um bezerro geneticamente superior que lá na frente vai pesar pelo menos uma arroba a mais. Já paga isso. Tá? E esse bezerro ele tem um valor agregado, né? Então hoje o quilo vivo do bezerro proporcional à arroba tem em torno de R$400. Então veja bem, ele faz um investimento de 100 e tem um retorno de 400. Né? Então é uma relação de troca muito boa. Só que ele tem que lembrar que é um investimento que ele faz hoje e ele vai colher esse investimento 9 meses de gestação mais 7 meses do bezerro. Então 16, né? 16 meses aí para voltar o dinheiro, né? Mas ele tem esse retorno. Então essa que é a estratégia. Conhecer o rebanho, como que ele está rodando, tá? Oferecer pelo menos essa uma oportunidade de inseminação para me produzir um animal geneticamente superior. Depois, se ele quiser fazer o repasse de touro, se ele quiser fazer uma segunda inseminação, uma terceira, aí depende da capacidade dele de investimento na tecnologia. Mas se ele fizer pelo menos uma bem feita, certo? E depois um repasse de touro com 2 serviços, em um prazo de 90, 100 dias, está todo mundo cheia. Quem não está cheia nesse sistema já está fora. Ela vai pagar a conta do rebanho, né? Aquela que a gente chama vaca de descarte.
Tá? Então essa que vai pagar o medicamento do veterinário, o serviço do veterinário, vai pagar o medicamento, vai pagar o sal, né? Vai pagar o aluguel do pasto das vacas que vão ser eficientes, né? Então, se você tem esse sistema bem administrado, você consegue lá na frente obter um lote homogêneo de bezerros que vai ter uma diferença de idade dos bezerros da EATF para o bezerro do touro de 90 dias de idade. Então, um lote homogêneo, um volume maior de animal para vender, uma maior oferta, você tem disponibilidade para fazer a venda na propriedade, venda em leilão, um animal cotado em quilo vivo, com ágio, né? Então, aí é uma alternativa bem interessante para a propriedade. Eu vou te falar, Xande, a maior diferença que eu notei depois que eu adotei essa tua orientação e você faz para mim, foi o seguinte, não ter, tipo assim, a vaca que ficou vazia, ela tem algum problema, ela tem que descartar. Porque, tipo assim, você foi lá, fez a inseminação, 30 dias depois, se ela não pegou, ela cicla, o touro tá lá, enfim, ela logo já prenha. Aqui não prenhou é porque ela tá com algum problema. E aí, tem muitas vezes... Por que ficar caçando pelo em ovo, né? Descobrir o que está acontecendo. Ela tá fora. O esquema é esse, a condição é igual para todo mundo. Ela tem que entrar naquela condição da fazenda. A gente diz o seguinte, a gente tem que criar uma fazenda, né? Não pode ser criado para uma vaca, mas sim a vaca que tem que adaptar à condição da fazenda, né? Então é isso que tem que acontecer. A regra é essa, se ela está dentro daquela regra, ela permanece, né? E veja como que isso envolve uma mudança de cultura, né? Antigamente a vaca ela era destinada ao pior pasto para ela, era a pior alimentação. E esse, vira. E a gente vê que todo esse investimento, todo esse planejamento envolve já começa aí numa boa alimentação. Nós sabemos que o score corporal da vaca está diretamente a capacidade fértil dela. Então, assim, o Alexandre até pode falar isso com mais propriedade, né? Quando a gente consegue ganhar algumas porcentagens aí de concepção, isso vai impactar diretamente na quantidade. O grande desafio é eu estar com essa vaca pronta no mês de outubro, no mês de novembro, no máximo até mês de dezembro, né? Porque eu preciso desse animal ciclando nesse período. Se eu deixar ela com touro, o que vai acontecer? Ela vai emprenhar sim, só que ela vai emprenhar lá no final, em janeiro, fevereiro, março, porque ela perdeu muito peso no período da seca. Ela tem que recuperar o que ela perdeu para ela ciclar. Então ela não vai me produzir um bezerro por ano. Na maioria das vezes vai me produzir um bezerro a cada 2 anos, aí viabiliza o processo. Então se eu faço uma suplementação correta desses animais no período da seca, ela perde o mínimo possível, né, de energia que ela vai perder, porque ela tem que amamentar, a exigência dela existe. Mas ela vai perder o mínimo possível e o suficiente para que eu faça esse animal ciclar através das tecnologias aí reprodutivas, usando essas ferramentas, né? Ô Sérgio, então fala um pouquinho pra gente dessa suplementação, que aqui também eu só uso sal da Cochupé. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa linha que a Cochupé também tem e a importância, né, de fazer esse suplemento, né? Não é só o pasto bom e o gado bom, né? Perfeito. Primeira pergunta é por que suplementar, né? Nós temos um desafio hoje no sistema de produção cada vez mais de produzir mais, com mais sustentabilidade e no menor custo, seja social, ambiental e econômico. Então, assim, nós acabamos de citar aí várias situações aí de investimento em nosso rebanho, que nutrição eu falo que acaba sendo quase um termômetro dentro do coisa. Reprodução não vai bem se nutrição não vai bem. Casamento. Genética ela não gera o máximo do potencial se não vai bem. E até o ambiente não vai proporcionar o máximo possível da capacidade produtiva se a nutrição tem alguma coisa, tem algum distúrbio. Então, assim, por que nós suplementamos? Até na década de 90, acreditava-se que o quê? Que o período de seca era algo que o animal realmente perdia e o máximo que você fazia era amenizar essas perdas. Na década de 2000, eles começaram a perceber, que precisaria de estabilizar isso daí. E com os grandes custos que nós temos hoje de terra, as concorrências com outras culturas que podem substituir, nos obrigou a buscar ganho, inclusive, na época da seca. Então nós temos fazendas hoje que suplementam o ano inteiro. Entendeu? Independente da fase ali, ela suplementa o ano inteiro.
Porque isso é fundamental, inclusive, na estratégia que você vai fazer com o rebanho. A oportunidade, nós podemos falar, por exemplo, até o momento atual aí, nós temos aí no bezerro, ainda num custo interessante, um preço de uma arroba que mostra no mercado uma tendência de não queda. Então, às vezes, é fundamental se definir qual que é a estratégia. Se você vai fazer um sequestro, até como forma de manejo dessa pastagem. Nós estamos falando aí em termos de manejo de pastagem, determinar ali, criar uma estratégia de carga, de suporte dentro daquela fazenda é fundamental para você também fazer esse manejo. Então, assim, nós suplementamos para aproveitar o máximo da capacidade produtiva daquele rebanho. Seja no ganho de peso, quando nós estamos falando aí de recria, engorda, ou mesmo em termos de score corporal, como já foi dito, fundamental é para mim ser produtivos, seja no impacto na parte reprodutiva. Quanto maior a concepção do meu rebanho aí, das minhas fêmeas, maior vai ser a quantidade de bezerros que eu vou ter na desmama e melhor a qualidade, como já foi muito bem descrito pelo Ô Sérgio, aí tem que ter o índice, né? A meta, né? É quilo de bezerro por hectare. Sim. Você produz café, produtividade por hectare, e a nossa aqui é quilo de bezerro por hectare entregue no caso da cria, né? Uhum. Essa é a meta final, né? Quanto mais eu conseguir produzir, melhor. Né? Isso que vocês abordaram é muito interessante, porque a gente vê uma correlação em tudo isso. Por exemplo, quando que a gente produz pasto para seca? É nas águas. Sim. Né? Apesar da suplementação, né, ela está inteiramente ligada também à pastagem. Por mais que esteja na seca, nós precisamos, né, da teor de fibras e tudo mais, que isso vem, né, da pastagem, ela pode contribuir com essa suplementação. Então não adianta chegar, né, Alexandre, né, Sérgio, chegar no final das águas, ou chegar na seca e falar assim, nossa, agora não tem pasto. Né? Como diz a Janaína, é um segredo, todo ano tem seca. Todo ano tem seca. Então a gente produz pasto para seca e nas águas. E a gente tem que pensar nesse espaço ferido, nesse espaço pulmão, para a gente poder, associado à suplementação, ter essa qualidade de animal que vocês comentaram. Então, tudo isso é correlacionado, né? Tanto genética, nutrição, suplementação, com a parte da pastagem. Eu acho que isso que o agricultor de pasto e o pecuarista ele tem que estar ciente dessas tomadas de decisões. A gente brinca até, né? Às vezes o produtor busca a gente, né, como uma alternativa ali. E o que ele vai suplementar, o que ele vai fazer. Você chega e fala assim, como é que tá a tua pastagem? Aí às vezes ele manda uma foto, tá aquele rapador, né? O que eu faço agora? Né? A gente brinca, agarra no terço já foi. porque já era, não tem mais o que fazer, né? Muitas vezes ele vai ter que partir ou vender esses animais ou vai ter que buscar um confinamento, uma outra fonte. Comprar silo, né? Silo, porque não tem o que fazer. Então, não deixar chegar nesse extremo, porque não tem milagre. Né? Ele às vezes não tem condição mais de suplementar essa terra. Às vezes, realmente, ele vai ter que começar do zero. Aí. E a história se repete todo ano, né? Se você vê a quantidade, né? Que ainda acontece isso na nossa região. Quer dizer, hoje nós estamos vendo que tem outros caminhos, né? Exatamente. Eu acho que isso é importante. E aí o Giovanni, aí a Dubai é fundamental. Porque minha área é pequena, igual você falou aqui, Rui. Nós temos que dar uma reforçada aqui. Você olhou os elementos, fala um pouquinho disso aí. Nós temos que partir de um ponto seguinte, que não podemos deixar acabar. Como o Sérgio acabou de fazer, chega no momento que não tem recurso mais. Aí nós temos que reformar. Aí fica mais E caro. hoje, reforma hoje está muito cara. Hoje, só para a gente ter uma ideia, uma recuperação, como foi feito aqui, como é possível em algumas propriedades, quando a gente parte de um ponto que a gente ainda tem um stand de capim recuperável, uma recuperação hoje ela custa em torno de 1/3 ou 1/4 de uma reforma. Então a gente não pode deixar degradar, a gente não pode deixar acabar para depois falar assim, e agora? E agora? Gastar 3, 4 vezes. Agora é reformar. Então, uma adubação bem feita, pensando em todos os controles de nutrientes, trabalhando com essas formulações específicas para cada fase da forrageira, isso é muito importante dizer. Não adianta que a gente querer usar uma formulação pesada em fósforo, a hora que a gente precisa de alavancar o teor produtivo da parte aérea da planta. E mais uma vez dizendo, pastagem, gente, não é só o que está do chão para cima. Isso. Pastagem também é o que está do chão para baixo. E em alguns momentos, às vezes, o que está do chão para baixo mais importante do que está do chão para cima. Nós passamos recentemente na nossa região, né, Sérgio, né, Alexandre, Gui, por um veranico muito pesado aí, numa época que não era comum de ter esse veranico. Quais as pastagens que rebrotaram mais rápido quando a chuva chegou? Aquelas que tinham o sistema radicular mais desenvolvido, que foi buscar água e nutriente mais profundo e pôde passar por esse veranico de uma forma, vamos dizer assim, um pouco mais tranquila.
Então, a adubação é fundamental. E principalmente se a gente puder fazer uma adubação com uma fonte organo-mineral. Porque o que é o intuito dessa matriz orgânica vegetal? É proteger nutrientes, tanto o NPK como os micronutrientes, e fazer com que essa pastagem ela esteja sempre, durante todo o ano, uma disponibilidade de nutrientes. Nós não podemos adubar a pastagem para ter uma adubação de pico. Tem aquele pico e a hora que acabou os nutrientes, ela despenca de novo. Isso, né, Alexandre? Você trabalha muito com manejo, Sérgio. Isso é complicado demais para estruturar um manejo, uma taxa de lotação na fazenda. Uma hora a gente tem pasto, outra hora não tem, outra hora tem muito, outra hora não tem nada. Então isso é muito complicado. Então nós, por exemplo, café, soja, milho e soja, por exemplo. A gente colhe uma vez a cada ciclo. Isso. A gente aduba uma vez para cada ciclo, ou uma vez para cada colheita. E a nossa cultura da pastagem que a gente colhe o ano todo? Se a gente não tiver essas formulações que disponibilizam nutrientes durante todo o ciclo dessa cultura, fica complicado. Perfeito. Então vai aqui a dica, né, da adubação balanceada para cada fase da cultura, para cada fase da forrageira, para cada fase do seu pasto, com organo mineral desenvolvido para a cultura da pastagem. Perfeito. Achar essa fórmula correta baseada na análise do solo. Baseado na análise do solo, na forrageira existente, na cria ou na recria, ou na engorda. Aqui falamos de cria, qual a quantidade, né, que a gente busca, né, Alexandre? Da onde a gente está, que é muito importante. Aqui nós fizemos isso, né, viu aonde a gente estava com produtividade, o que era a taxa de rotação da fazenda, aonde a gente quer chegar, porque isso é muito importante também. Por exemplo, não pode fazer para ficar bonito. Nós temos que adubar pasto, tratar pastagem para pagar a conta. Nós estamos falando isso a todo momento aqui. Fazer só para enfeitar a fazenda não é o caminho, né? Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos estruturar, não, eu vou adubar, vou investir, mas sabendo que daqui a tantos dias nós vamos precisar dos animais para colher o que nós produzimos. Perfeito. Senão chega lá a gente fica frustrado também. Nós produzimos, não colhemos e aí? Perdemos? Então nós temos que saber que em determinado momento nós vamos ter essa quantidade, né, de UA por hectare, de cabeça por hectare, independendo da fase aí da pecuária, né, ou seja, cria, recria ou engorda, nós temos que saber que nós temos que ter esses animais. Né, e ter esse manejo, essa estrutura, tudo que nós conversamos. Então a adubação é fundamental, né? Desde que a gente siga todos esses processos. Falando, é muito importante o produtor, o pecuarista, consultar um agrônomo, né? Pegar, fazer análise de solo, igual ele faz na lavoura de café, fazer também na pastagem, consultar um agrônomo para pegar uma recomendação, né? É o que o Giovanni falou, se ele cuidar, se ele renovar, ele não precisa de erradicar e formar uma nova pastagem, que custa 3, 4 vezes mais caro. Então fica a dica aí para o pecuarista, para o agricultor de pasto. Aí, pessoal, fui lá vestir uma blusa, a temperatura tá caindo, tá um ventinho gelado. E aí, Sérgio, é hora de trocar o sal mineral? Tem esse negócio, um sal para o inverno, um sal para o verão? Como é que funciona essa suplementação? Fala um pouco disso. Perfeito, Luiz. Como veterinário, eu vou talvez falar um pouco aí sobre a parte bromatológica de forragem. Não sou especialista, mas podemos... Você pega no período das águas, normalmente o teor de proteína das forragens são altos. E normalmente no período das águas, o teor de proteína das forragens são altos. A forragem ela está jovem. E o teor de fibra são mais baixos, né? A quantidade de fibra mais baixa. Daí a necessidade de a gente trabalhar com um suplemento energético. No período da seca, isso se inverte. A forragem ela é uma forragem mais madura. Entendi. Então nós necessitamos entrar com um suplemento proteico. Então Entendi. é uma jogadinha muito simples. Um suplemento proteico no período da seca, que é essa fase que nós estamos entrando, e um suplemento energético no período das águas. Nós temos, às vezes, eu uso alguns produtos de transição para utilizar naquele período em que a gente, às vezes, não tem ainda, ocorre algumas chuvas, então você pode trabalhar com uma alternativa de transição. Mas o mais comum é energético no período das águas e proteico na época da seca. O pessoal hoje está buscando suplementação o ano inteiro, porque viu que isso, além da viabilidade econômica, traz outros benefícios, como não foi descrito aqui. Outro fator que nós temos que destacar é que realmente a forragem tem que ter a condição adequada para que o produto tenha o máximo de eficiência. Nós falamos aqui bastante de capim.
Mas quando a gente pensa em pastagem, a pastagem ela envolve mais do que unicamente, exclusivamente a forragem em si, o capim. Nós temos que pensar em estrutura de cerca, Tá certo. que é fundamental, Água. água, estrutura de coxa. Pensa cerca por quê? Como já dito para o Alexandre, a gente monta uma estratégia, por exemplo, de estação de monta. Se ocorre o entreveiro do touro com as vacas, toda aquela estratégia sua vai para água abaixo. Mesmo no sistema de recria, onde você tem lotes formados ali que estão convivendo junto, você tem entreveiro de outros animais de um lote, causa um desconforto através de briga, sodomia, vários fatores ali que prejudicam a ganho de peso também. Pensando em aguada, é fundamental. A gente até brinca, né, como parâmetro nas fazendas. A aguada dos animais é uma água que, numa situação pouco extrema, nós mesmos beberíamos daquela água. Então você tem que ter qualidade de água, temperatura, e estrutura de coxo. Coxo, gente, não tem que ser bonito. Coxo tem que ser funcional, ter dimensão e principalmente acesso. É muito comum algumas fazendas onde você vê aquela estrutura de coxo bonita, de madeira, coisa. Só que você olha a quantidade de barro e acúmulo de altura que os animais acabam não tendo acesso. Entendi. A própria estrutura de creeping, fazendas que trabalham com cria, buscam hoje fazer um investimento em creeping. Algumas fazendas estão até utilizando suplementação com ração mesmo dentro do creeping. Se você não tiver a estrutura bem dimensionada para isso, você não vai ter sucesso dentro da tua estratégia nutricional. Isso aí. Então, só de parâmetro aí, quando a gente pensa em linha branca, que a gente fala, que é o suplemento à base de fósforo e da parte dos micros e macros minerais, nós estamos falando mais ou menos aí de 10 a 15 metros por metro linear de coxo. Quando a gente pensa nos proteinados energéticos aí, de 0,1, 0,2% de consumo vivo, de cabeça a dia, nós estamos falando aí no mínimo aí de 15 a 20 centímetros por cabeça. Entendi. E hoje, que é uma prática em algumas fazendas, que é o TIP, ou mesmo no semi-confinamento, nós falamos aí de 40 a 50 centímetros por cabeça. Então, quanto maior a minha necessidade de intensificação, quanto maior a minha busca por desempenho, por ganho de peso, maior investimento em estrutura tem que ser feito. Perfeito. Tem que caminhar junto. E volto a falar, não é beleza, é funcionalidade. Funcionalidade. A prosa tá boa, se deixar vai longe, mas nós precisamos de ir para a reta final desse podcast. E aí eu não podia sair daqui sem pedir uma dica para cada um de vocês. Uma dica para aquele produtor, né, para aquele agricultor que quer melhorar a sua pecuária, ou para aquele pecuarista que quer também melhorar. Deixa aí uma dica, começa aí, Giovanni. Senhor pecuarista e agricultor de pasto, vamos tratar sua pastagem como lavoura. Bem manejada, bem adubada, com fontes de adubação que possibilita essa disponibilidade de nutriente durante todo o ano, por ser uma cultura que a gente colhe o ano todo, principalmente com a base com organo mineral, fazer controle de erva daninha, fazer controle de praga, e lembre-se, seu pasto é uma lavoura e ela pode ser rentável e sustentável aí na sua propriedade. Isso aí, deixa uma dica aí, Xande. O pecuarista aí, né, o cafeicultor e também pecuarista, né, pensar que dá para intensificar um pouco mais, né, essa reprodução desses animais, né, lembrando que o casamento da reprodução e a nutrição, né, criando pelo menos uma estação reprodutiva no período adequado, né. Se você tiver disponibilidade de utilizar a tecnologia, fazer pelo menos aí uma IATF nas vacas e depois repassar com o touro. Se quiser intensificar mais, fazer 2, fazer 3 IATFs, né? Mas, no mínimo, adotar uma estação reprodutiva para você ter o lote homogêneo dos animais para ter rentabilidade no momento estratégico. Muito bom. E aí, Sérgio? Deixa só a dica. Queria convidar o produtor a conhecer um pouco das nossas soluções. O Cochipé hoje tem uma equipe de consultor de pecuária que vai estar cada vez mais próximo desse produtor para estar levando essas soluções. O Cochipé investe em tecnologia e seus produtos, então nós temos desde uma linha para reprodução, uma linha proteico-energética completa, para confinamento, pensando muito em segurança alimentar, que hoje é um ponto
importantíssimo, nós produzimos alimento. Então, são várias tecnologias sustentáveis que hoje a Colchupé, ela joga a chancela dela, busca as melhores empresas, parceria com as melhores empresas do mercado, para estar levando para você, produtor. Confiança, que você conhece, num preço justo, dentro da sua pastagem, dentro da sua propriedade. Isso aí. Se o produtor ele é cooperado, se ele tiver alguma dúvida, ele pode procurar o departamento técnico, vai ter uma... Como que funciona? Nós temos hoje uma equipe para dar suporte às lojas. Eu trabalho no setor de suporte da Colchupé. Entendi. É só procurar a sua unidade que atende, seja através do seu vendedor, Perfeito, ou do seu consultor técnico. Ele vai estar acionando e um membro da nossa equipe, o mais rápido possível, vai estar entrando em contato com esse produtor para atender naquilo que for possível. E aquilo que nós não dominarmos, como nós temos aqui o Giovanni, nós vamos buscar esse parceiro para estar linkando esse produtor à solução que ele precisa para o negócio dele. A função da Colchupé não é só entregar serviço, mas é linkar pessoas também. Perfeito, muito bom. E eu fico muito agradecido da presença de vocês. Esse nosso papo de compadre, ele vem num momento importante, porque o café vive um bom momento, outras culturas vivem um bom momento, e por que não intensificar e melhorar a diversificação com a pecuária, tornar essa pecuária ainda mais pujante em nossa região. Agradeço vocês que nos acompanhou até o final, e em breve tem mais vídeos para vocês. Valeu!